Fala investidores, fala investidoras, como vocês estão? Pois é isso mesmo. Eu vendi R$ 1.700 em Bitcoin hoje. E se você quer saber o porquê que eu fiz isso e como que eu fiz isso, você precisa assistir esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo para te ajudar. Antes de mais nada, só quero já falar que tá uma chuva aqui em Maringá. Se vocês ouvirem algum barulho diferente, saiba que é da chuva. Então, mas o importante é a gente gravar o vídeo, passar esse conteúdo bem bacana para vocês, para te ajudar a entender como que funciona essa loucura aí da parte de Bitcoin. Se você ainda não me conhece, eu sou o Marcel, lá do Instagram Comece a Investir, e hoje eu tô aqui para te ajudar e falar de um tema muito legal que é sobre Bitcoin e mostrar para você que sim, eu vendi R$ 1.700. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva, aperte aí no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, para que você conheça de uma vez por todas o mundo do investimento e saiba investir do jeito certo em renda fixa, renda variável, Bitcoin e por aí vai. Se inscreve lá, viu? De forma geral, quem já me acompanha lá no Instagram, aqui nos vídeos, sabe, né, que eu tenho uma metodologia de investimento bem definida, que o meu objetivo é longo prazo, formação de patrimônio, focando em bons ativos geradores de valor. Mas aí muita gente confunde e fala assim, não, mas espera aí, o Bitcoin ele não tem uma geração de valor, não paga dividendos, e aí você investe em Bitcoin? O conceito simples do Bitcoin é aquele. O Bitcoin ele é mais uma reserva de valor, onde a gente está dentro do Bitcoin, investindo em Bitcoin no sentido de uma parte do capital acabar deixando em Bitcoin mais um sentido de uma reserva de valor. Porque com o passar dos tempos e agora com as crises recentes que nós tivemos, o Bitcoin se mostrou ser uma boa opção para uma reserva de valor, a uma reserva no sentido de proteção em caso de alguma crise. Cada vez mais ela está se valorizando no sentido de, caso aconteça alguma crise no mercado financeiro, o mercado ficar um pouco apreensivo, muita gente está recorrendo a essas moedas digitais como uma forma de proteção. E pensando nisso, é o principal ponto de você ter Bitcoin na carteira. Então, é obrigatório ter Bitcoin na carteira? Não, não é obrigatório ter Bitcoin na carteira. Muita gente não tem, isso é comum. Mas é um mercado que muita gente cada vez mais está começando a olhar com a mais atenção, está começando a olhar com outros olhos. Mas o principal que você precisa definir é uma estratégia. Por que você vai ter Bitcoin na carteira? E quanto que você vai ter de Bitcoin na carteira? Esse é o principal ponto para você definir se vale a pena para o seu momento atual ter Bitcoin ou se não vale a pena ter Bitcoin. O Bitcoin ele é bem conhecido pela alta volatilidade que ele tem. Ele não é algo que dá para estudar como análise fundamentalista, para a gente saber as várias formas de analisar o Bitcoin. Ele é muito volátil, então nós não sabemos muito bem o que pode acontecer. E essa volatilidade é onde aumenta muito o risco do Bitcoin. E é por isso que você não deve ter uma grande quantia do seu patrimônio em Bitcoin. Por quê? Porque isso vai aumentar muito o seu risco. E quanto maior o risco, sim, maior a possibilidade de retorno. Porém, caso esse retorno não aconteça e aconteça um movimento contrário, maior o risco também de você ter uma queda, uma perca muito grande. Então, todos vocês que me acompanham já sabem a estratégia que eu uso, que eu gosto e ajudo todos a montarem, que é uma estratégia de diversificação bem feita. Então, nós temos ativos que não tenham relação entre eles, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, e agora eu comecei a colocar na minha carteira uma pequena parcela em Bitcoin. Na parte de criptomoeda, na minha carteira mesmo, eu uso só Bitcoin. Eu não vou muito a fundo em outros tipos de moedas. Eu uso o Bitcoin como uma forma de diversificação. Como o ponto na minha estratégia é diversificação, como que eu montei a minha estratégia? Então eu defini valores onde eu vejo que tem um potencial de retorno baseado no que eu espero. E com isso eu coloquei o Bitcoin e defini uma parcela máxima de Bitcoin que eu vou ter na carteira. Eu coloquei e defini no máximo que na minha carteira, no meu patrimônio, 2,5% vai estar alocado em Bitcoin. E aí muita gente me pergunta, nossa Marcelo, mas só 2,5% não dá nada.
mas esse é o grande objetivo. O nosso objetivo é diversificação e devido ao alto risco do Bitcoin, como não é o meu investimento principal, eu coloco 2,5% do meu patrimônio total dos investimentos que eu tenho, pois caso ele valorize muito, ele vai conseguir me ajudar em algum momento para eu fazer algum rebalanceamento, e caso ele tenha uma grande desvalorização, isso não vai pesar no meu patrimônio total, porque representa apenas 2,5%. Então, pensando nisso, eu comecei a investir em Bitcoin, comecei a comprar Bitcoin lá em maio, quando pouca gente falava, e essa é a hora de você comprar alguma coisa, que é quando pouca gente fala. Não sei se você já percebeu isso aí. Mas então em maio eu comecei colocando R$500, R$400, e no mês de maio eu comecei comprando cerca de R$1.600. E aí eu fui fazendo isso todos os meses, um pouquinho por mês, até eu conseguir chegar no meu valor definido de 2,5% do patrimônio. Quando eu cheguei nos 2,5% de patrimônio que eu defini para mim, aí eu parei de aportar em Bitcoin e deixei ele lá. Então de maio até agora nós estamos falando aí de 7 meses praticamente. Então eu consegui montar os 2,5% que eu tinha definido baseado nos meus aportes mensais, e aí eu não mexi mais nele. E aí o que foi definido foi questão de oscilação do preço do Bitcoin. Quando eu comprei a primeira vez, lá em maio, estava na faixa dos R$50 mil o Bitcoin. Hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, está em 122 mil. A gente está falando de uma valorização desde quando eu comecei a comprar até agora de mais de 140%. Então, isso mostra o poder do Bitcoin em questão de volatilidade. Porém, eu não duvido o Bitcoin ter uma desvalorização de 50%, 60%, 30% nos próximos meses. Não sei dizer. Então, por isso que a minha estratégia está definida e eu limito os 2,5% do meu patrimônio, e foi o que eu fiz hoje. Como é com essa alta muito expressiva, o meu patrimônio ficou desbalanceado em Bitcoin e eu decidi que uma parte da minha carteira de Bitcoin eu ia vender para eu colocar ela no meu limite definido. Então, com as altas recentes do Bitcoin, igual eu falei, eu tinha começado a comprar lá em maio e fui comprando de pouquinho em pouquinho até chegar no limite estabelecido. No mês passado, quando o Bitcoin passou a barreira aí dos 100 mil, chegou aí um pouquinho mais de 100 mil, eu já vi que a minha carteira estava assim acima dos 2,5%, e eu decidi já vender um pouco. Então no mês passado eu vendi cerca de R$1.500 e deixei o restante lá na carteira. Esse mês eu já defini e hoje eu já fiz uma nova venda de R$1.700. Então praticamente eu quase que já tirei todo o meu valor investido em Bitcoin e estou deixando lá apenas o lucro. Fazendo dessa forma, eu basicamente já tirei o meu risco, pois o valor que eu já investi, eu praticamente já tirei ele 100%, e só está o valor que gerou de lucro lá. Então, essa foi a estratégia que eu usei. Mantenho os meus 2,5% e caso suba muito, eu vendo uma pequena parte para eu manter a minha meta estabelecida. Caso caia muito, eu sei que eu posso aportar novamente, pois eu tenho uma meta estabelecida também, né? E de forma simples, muita gente ainda pergunta, mas Marcel, como que você faz essa operação? Como que você executa? Então, de uma forma bem simples, isso aí é um tema para um outro vídeo. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre valorização, sobre se vale a pena ou não investir em Bitcoin. Vocês podem acessar o vídeo que vai estar disponível para vocês entenderem tudo. E de forma bem simples, para você conseguir comprar, você conseguir negociar o Bitcoin, você precisa ter acesso, ter uma conta em uma corretora que tenha a possibilidade de movimentar a criptomoeda. Não é uma corretora comum, tá? Vai ser que você precisa procurar uma corretora específica para criptomoeda. Eu não vou indicar nenhuma aqui no vídeo, até porque eu não tenho parceria com nenhuma corretora de criptomoeda, mas é muito simples você buscar e pesquisar boas corretoras e você consegue transferir o seu dinheiro para essa corretora e dentro dessa corretora você compra o Bitcoin. Dentro da corretora você vai poder comprar, através do Bitcoin, comprar outras criptomoedas. Não é o que eu faço. Eu simplesmente coloco o meu valor em reais e de reais eu transformo ela em Bitcoin
e a partir daí eu já fico exposto ao movimento do Bitcoin. Eu já expliquei para vocês como que foi a minha estratégia, por que eu vendi os R$ 1.700, tá? Mas o principal que você precisa ter, você precisa saber para te ajudar é Bitcoin, você precisa ter o controle muito bem definido, pois ele tem uma alta volatilidade. Nós não sabemos o que pode acontecer. Então ele é muito mais especulativo do que fundamentado. Na minha estratégia, na estratégia que eu passo no Instagram, Comece a Investir, nós trabalhamos mais com a parte de fundamentos nos investimentos. O Bitcoin ele é muito mais especulativo. Então é por isso que você precisa ter uma boa estratégia, um bom controle de risco para que esse possível lucro que você está buscando não torne para você uma grande dor de cabeça. Meus investidores, minhas investidoras, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi bem completo, bem top. E me fala aqui nos comentários, aqui embaixo, aqui embaixo nos comentários. Você já tem Bitcoin? Já comprou Bitcoin alguma vez? Me fala aí, se você comprou, com que preço você comprou o Bitcoin? Comenta aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Forte abraço, te espero até o próximo vídeo. Valeu!